Mundial, eles tiveram a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles achavam que o homem, por uma teologia natural, por uma religião natural, sem precisar de Deus, é justamente essa questão. Eu traço um paralelo do mesmo modo quando o povo de Israel rejeita o Senhor e pede um rei, né? Então, o homem sempre querendo se tornar independente de Deus. Então, quando eles achavam que o ser humano iria se desenvolver, a ciência, a busca pela ciência, a busca pelo tangível, pelo palpável, eles achavam que o ser humano ia se tornar mais humano, mais, assim, melhor, e, no entanto, eles mesmos se destruíram, porque quando veio a guerra, destruiu todos esses valores, destruiu todas essas ideias. E eu queria colocar aí para o senhor, né, e para o grupo, essa questão da moral. É interessante que eu creio, como a gente percebe na teologia, que Deus colocou esse senso moral dentro de nós, né? Apesar da queda, o homem não perdeu assim, as qualidades divinas. Foi imaculada, mas o homem ainda tem dentro de si aquela lei moral, como Agostinho dizia. Então, lá no fundo, o ser humano tem aquela luzinha que acende que ele está errado, que ele está pecando. Quando é que essa luz acende, Cavalcante? Eu penso o seguinte, pastor, assim, eu acho que o ser humano luta contra ela. Eu acho que ela sempre estará presente no ser humano, mas ela toma conta quando Cristo abre o nosso entendimento, né? Acho que aquele momento da conversão, quando o Espírito Santo de Deus faz com que a gente enxergue a justiça de Deus, o juízo dele e como nós somos pecadores. É como se a gente realmente tirasse a escama dos olhos e enxergasse quem nós somos de verdade. Agora você vê, nós estamos falando aqui, você como ministro, eu como ministro, né? Tudo que nós falarmos aqui, lembre-se bem, nós estamos falando para a gente. Como é que esse mundo vai ter uma transformação, essa luz vai acender, se nós estamos omitindo essa luz chegar até esse povo? E quando eu falo isso, gente, eu estou falando do papel da igreja. Não é a nossa igreja, mas quando eu falo igreja aqui, eu estou falando, né, a igreja evangélica que está espalhada, o povo de Deus que está espalhado por esse mundo. Eu estou relendo, só mais um segundinho aqui, eu estou relendo o livro do Augusto Nicodemos, que é a Bíblia e seus intérpretes, né? Eu estou relendo ele, eu li há muito tempo atrás no seminário, e estou relendo aqui nos meus estudos. Interessante que o Augusto Nicodemos, ele faz um alerta, e realmente é verdade, ou seja, a igreja, e ele fala da igreja brasileira, né? Então, ele coloca a história dos intérpretes ao longo da toda a história do cristianismo, e coloca que há uma tendência grande de nós voltarmos àquela hermenêutica, né, lá da Idade Média, alegorizando. Então, as pessoas pegam o texto bíblico e distorcem o texto bíblico para dizer aquilo que elas querem, de acordo com as suas conveniências. Então, são os 318, tudo isso que a gente vê aí. E aí, hoje eu chorei, né? Chorei e falei assim, Senhor, tem de misericórdia da tua igreja. Tem de misericórdia dos pastores que estão realmente nos púlpitos e tem misericórdia de mim, porque principalmente há uma tendência nossa, natural, de também distorcer. Às vezes a gente acusa o outro, a gente acusa certas... Se nós não olharmos, não, sabe? É isso. Então, vamos dar uma olhadinha no texto, porque o texto fala por si. Antes da gente orar. Isaías 59, 1 a 15. A Leninha, você leu a partir de qual verso? 14 e 15. 14 e 15? 14 e 15. Então, agora a gente vai ver o que faz a coisa desgringolar. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Diz lá no verso 1, do capítulo 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá.
pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Choram ovos de cobra. Isso aqui é um negócio meio complicado, tem a ver com algo muito profundo entre eles, e tecem teias de aranhas. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. E aí ele vai embora. Não parece aqui uma narrativa atual? Total. É interessante que ele começa dizendo que o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar. E o ouvido tão surdo que não possa ouvir. Eu acho que aqui o que faz o Senhor não ouvir é a distância que a gente tem do Senhor. O quão separado a gente vai da sua palavra, da prática dessa palavra. Eu acho que nós somos muito bons no discurso e poucos práticos naquilo que deveria ser a praxis dessa palavra. Estou colocando aqui veneno para a gente debater isso aqui, logicamente, que com qualidade, né? O que eu quero é que a gente veja, talvez o braço do Senhor está curto porque as orações são curtas. Talvez o Senhor não consegue ouvir porque tampouco estamos nos achegando tanto a Ele. Estou colocando aqui, para que a gente possa... Há quem diga, um dos grandes teólogos, eu não tenho aqui o nome dele agora, porque eu estou falando isso tudo da cabeça aqui, mas um dos grandes teólogos que eu, quando preparava um estudo sobre o humanismo, ele dizia, ele falava, Erwin Lutzer. Erwin Lutzer. Quem quiser saber sobre esse homem, entra aí na internet.
você vai ver que foi um dos grandes pregadores. Esse homem, ele diz que o grande problema da sociedade hoje é a apatia e a ignorância. Ninguém quer saber de coisa negativa. Eu não sei e tenho raiva de quem sabe. A gente prefere não ver as coisas do que sofrer sabendo sobre aquilo. Esse, eu acho que é um dos grandes temas, apatia e ignorância do povo de Deus. Poxa, eu fui no outro dia conversar com um pessoalzinho num grupo aí. O pessoal, nossa, não tinha profundidade nos temas. Palavra muito rasa. E quando você pede para definir uma das doutrinas bíblicas, as pessoas têm dificuldades. Então, eu diria para nós aqui que ignorância e apatia são os temas que nós estamos lidando numa sociedade como essa. Você dá uma olhada nos jovens, o que os jovens querem, você dá uma olhada até nos seus pais, você não vê profundidade na crença que eles têm. A gente precisa entender os valores que nós temos, as doutrinas que nós temos, para a gente poder ter base sólida. E esse é um dos temas, né, que eu queria trazer para vocês, que é em que nós estamos firmados como ministros. Quais são as doutrinas que fazem, que tem que levar a gente a pregar o tempo todo. E aí eu quero começar essa série com vocês aí para a gente discutir. Mas aqui tá. Quais são as consequências de um povo que se afasta do Senhor, como diz aí o texto? Aí eu queria que a gente trouxesse para o nosso contexto, se é que estamos vivendo esse contexto. Aberto para a gente daqui a pouco usar um tempo de oração. Pode falar, casa, né? Só para fazer um comentário rápido. Na segunda-feira, nós 4 fizemos um jejum pelo momento que a gente vive, né? Primeiro, agradecer o cuidado que Deus teve conosco até aqui, está tendo, e para misericórdia pela nossa nação, né? Porque é difícil. Essa falta de Deus na sociedade, eu quero que vocês analisem isso, leiam isso como se fossem os ministros de uma igreja, num bairro, e que você está vendo isso. As consequências de um humanismo desenfreado como esse que nós temos, a política não respeita Deus, você vai ver que as entidades não têm essa coisa que nós estamos falando aqui, de moral, de ética. Então, há uma linha que foi cruzada na sociedade, que vai produzir uma série de danos na sociedade. Violência, vocês veem isso? Lares rompidos, drogas, doenças incuráveis, ligações ocultas. E aí por diante. Dá para fazer uma leitura da sociedade em base ao que nós estamos vendo nesse texto? Está aberto aí para vocês. Pode falar sem levantar a mão ou tem que levantar a mão? Pode falar. Eu não sei como é que está aí. É o Fábio que vai controlar esse negócio, hein, Fábio? Tá bom. Só tem você, André. Posso falar? Manda bala. Pastor, você sabe que assim, né? A gente olha, fazendo isso de uma forma bem prática. Aliás, o senhor nunca mais entrou em contato comigo, hein? Eu tô devendo. Vamos deixar isso para o privado. Essas cobranças públicas são meio... São exortivas demais.
E me perdoe por isso, diga-se de passagem. Vou me reparar em breve, muito breve. Eu acho que quando a gente começou a ler o texto, né, quando a Edeninha começou a ler o versículo 14, a primeira impressão que eu tive é a nossa pátria. A gente pode olhar o mundo como um todo, né? Assim, a gente pode viajar no mundo, mas se a gente ir do macro e vir para o micro, a gente vive um 7-1 com 1 ano de delay. Então, o que é isso? A gente tem um presidente que, infelizmente, levanta uma bandeira, supostamente, entre 500 aspas, evangélica. A gente tem o principal jogador de futebol do Brasil, né, que é o Neymar, que muitas vezes levanta a roupa lá e Cristo, não sei das quantas, e dá os testemunhos que dá, infelizmente. E a gente tem uma Flor de Lis aí ainda apta às funções judiciais. E no meio de tudo isso, a gente tem um povo que tem orado pouco, pelo menos é o que eu sinto, né? Literalmente pela nação. E se a gente fizer aquela questão de oração, de orar de fora para dentro, a gente, graças a Deus, aqui pensou agora há pouco, né, num irmão nosso. Mas e os irmãos que estão morrendo a centenas todos os dias? Então, assim, o Brasil, ele vive isso. A gente vive, assim, dia a dia, essa narrativa, esse descontrole. É muito difícil e a gente tem um papel, assim, dificílimo. Eu falo até por mim, tá? Nós temos um grupo de família, minha mulher é japonesa, e ela me cobra muito para eu parar de falar no grupo, e eu mandei me silenciando, porque tem de tudo, né? Então, a gente está vivendo hoje uma narrativa dos extremos que a verdade mesmo, que é literal, entre aspas, também, né, uma vacina, um isolamento social, uma máscara, isso está em desuso. Então, assim, qual que é o custo disso? A gente está dando cabeçada e, sei lá, né, se de repente se as igrejas combinassem de fazer um dia de oração pela nação, é o que a gente está precisando, porque assim, a lógica está tão perdida, está tudo tão desorientado que não precisa nem olhar não precisa nem ir muito longe, a gente pode olhar para cá, né? E eu falo para as minhas filhas, né? A gente vive, né, uma briga contra principados e potestades, né, que é o que a gente já sabe das escrituras, uma briga nossa, né, que nós somos pecadores, então a gente vira e mexe, escorrega, então a gente tem que estar sempre dobrando os joelhos e voltando a Deus, para a gente também não se perder, porque a narrativa é forte. A gente vive brigando com o algoritmo, que a internet virou uma savana, quebra-se pau sobre tudo. Agora, buscar em Deus mesmo isso, e aí, assim, sendo ministro, né, falando com o povo, a gente tem que chamar o povo a orar, né? Vou dar um exemplo bem rápido, só para fechar. A coisa mais rara sou eu entrar em rede social. Eu tenho Instagram, tenho Face, tenho um monte de coisa, mas eu procuro ficar de fora porque eu acho não agrega. E caí lá ontem, por acaso, aí o Hernandes colocou uma frase, o Hernandes Dias Lopes colocou uma frase bem legal, que eu achei muito, muito simples e muito legal. Ele fala assim, Jesus não ensinou os discípulos a pregar, mas a orar, palavras dele, né? Mas a orar. Então, todos nós deveríamos nos matricular na escola de oração e orar mais. Então, eu acho que quando veio a proposta hoje aqui que o Neymar colocou, é escritura, oração e testemunho. Ok. Testemunho. E tocar a vida. Para quem que o texto está falando, gente? Quando você lê isso aí do verso 1, o texto está falando para quem? O texto está falando para a nação, né? Acho que é uma convocação para a nação de Israel, o povo, né? É um alerta, né? O povo de Israel, segundo Êxodos, né? Gênesis 19, ele deveria ser um povo escolhido, uma propriedade exclusiva, um reino sacerdotal e uma nação santa. É isso? Certo, irmãos? O que significa um reino sacerdotal? O que significa sacerdócio daquele povo? Eu queria, assim, aproveitando... Desculpa se eu estou interrompendo. Esse conceito de sacerdócio... Esse conceito é importante, porque para isso Israel foi chamado. Para se tornar... Esse conceito de... Cada um delay o seu aqui.
é que justamente esse conceito de sacerdócio universal ele foi resgatado na Reforma Protestante, com o texto lá de Pedro. Foi uma das doutrinas que a Reforma resgatou, foi o sacerdócio universal, no quesito de que todos nós temos acesso ao Senhor, não precisamos de mediadores. Cristo, o sumo sacerdote, conquistou esse direito que nós entrássemos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Né? Exato. Agora, fomos comprados. Traz isso para a situação em que nós nos encontramos. Qual o papel do sacerdote? O povo de Israel, então, pastor, assim... uma das características é que ele tinha que ser um exemplo para que outras nações o vissem e fossem atraídas para servir a Deus, né? Lendo o livro de Atos, tem me incomodado muito, o propósito ali foi espalhar a igreja, né? E uma coisa que me marca bastante é que o evangelho ele precisa de alguém para ser levado, né? Não é que ele precisa, né? Mas Deus nos dá o privilégio de levarmos o evangelho. Então, o evangelho saiu de Jerusalém, foi para a Turquia, da Turquia, com orações de uns macedônios, chegou na Europa, da Europa se espalhou para o mundo conhecido na época e chegou até nós. E aí tem um ditado de administração que fala pensar global e agir local, né? Então, com esse negócio na minha cabeça me incomodando de noite, parou do meu lado, a gente fala do evangelho, né? De sábado eu vou numa feira aqui com a Regina, coisa rara em São Paulo, né? Mas tem uma feira aqui que é legal. Tem uma barraca lá que tem uma mocinha que grita, feita uma matraca, e aí eu comecei a pegar no pé dela, do lado da Regina, né, para não dar nenhuma conotação estranha, e vai ela e o marido na feira lá, os dois têm a barraca, conversam um dia e tal. Outro dia eu falei, vem cá, quero falar um negócio sério com vocês. Falou, como que tá a vida com Deus de vocês? Aí ela falou, puxa, você tocou num ponto importante e tal, foi uma vez, o segundo sábado falamos de novo, comprei uma Bíblia com comentada, vou entregar para ela no sábado agora, mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Eu acho que isso a gente não pode, né? A gente falou de sacerdócio, quer dizer, a gente tem que levar, é um a um aqui, outro ali, e ter essa certeza que essa palavra, nem todo mundo vai aceitá-la, mas tem muito solo fértil por aí, né? Então, acho que nesse momento... Muitos eleitos, né? E tem muita gente querendo ouvir, né? Então... É interessante o que você está falando, Edu, porque se eu não entender o chamado de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não vou entender esse texto. Se eu não entender o histórico de um Deus que pega Moisés e fala com Moisés, vocês agora serão para mim um povo eleito, uma propriedade preciosa. Sabe o que é isso? É Deus pegar esse povo dele e mostrar para o resto do mundo e dizer, olha aqui o que eu posso fazer de uma nação, de um povo que me ama, que me adora. Isso é o que significa ser uma propriedade peculiar, uma nação santa. O que significa ser santo? Separado, né? Separado. Imagina uma nação inteira separada. Vocês serão para mim um povo separado. O que esse povo deveria fazer em relação às outras, ao povo mesmo e à nação, as nações ao redor? Engraçado, pastor Humberto, se eu colocar isso, eu estou sendo muito impactado pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela era um país em desenvolvimento, né, com a nova, até pouco tempo, um país onde tinha uma injustiça social enorme, IDH baixíssimo, e não tem como não deixar de ver a mudança drástica na sociedade com o que ocorreu na Coreia. E tem uma irmã coreana que ela está fazendo um intercâmbio com pastores brasileiros, levando eles para lá para eles poderem ver que a nação não começa o dia de trabalho sem oração. Eu, assim, me emocionei muito com isso. Às 5 horas da manhã, o povo, milhares, igrejas enormes, templos lotados, e o povo clamando pela nação. Então, eu fui militar, né? Eu digo fui porque eu não tenho como ser ex-militar, na verdade eu sou militar na reserva. Então, a gente não tem no Brasil, assim, desculpa aqui falar um pouquinho, tem professores aqui, pessoal e tal, mas por alguns problemas, nós perdemos
um pouco desse patriotismo. E isso afetou também nós como igreja. A gente não tem pouco amor. A gente vai no Uruguai, a gente vê lá a bandeira do Uruguai, o pessoal tendo amor por aquele país. Eu estive aí na Argentina, a gente vê aquele povo por amor àquela nação. E, sinceramente, às vezes a gente olha o brasileiro, nós só somos patriotas na época da Copa do Mundo, que a gente chora ali no hino, a gente se estressa, sabe? E o problema é que a igreja, ela compra essa mesma coisa da sociedade secular. Ela está tão secularizada, ou seja, ela não salga, ela realmente não desenvolve isso nos seus membros, que nós precisamos orar como nação, de chorar pelos pecados. Como você vê no Carnaval do Rio de Janeiro, do ano retrasado, a blasfêmia contra o Senhor, aquilo já não nos agride mais. Aquilo já não causa mais espanto a gente. É uma brincadeira, é não sei o quê. Não, a gente não pode falar aquilo como brincadeira. É isso. É que a gente possa despertar para essas questões de oração. Beleza, então é isso aí. A ideia é essa, a gente trazer esses temas e a gente aqui refletir, né? Porque nós somos os ministros que Deus está levantando para essa geração. Então, quando você pega o histórico bíblico, não tem um tema, não tem um texto que esteja desligado do resto da palavra. Então, você começa a perceber quem é Abraão, qual era o papel que Deus dá para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações. Todas as nações. E aí, quando a gente esquece esses textos, e você chega aí em Isaías 59, qual foi o pecado desse povo? Qual foi o pecado da nação? Ela deixou de ser essa nação abençoada, que afastou do Senhor, ao ponto do Senhor chegar e dizer: eu não posso ouvir as suas orações. E é interessante que, quando isso acontece, dá uma olhadinha, né? Em quantas teologias que não estão na Bíblia nós temos no mercado. E aí eu queria ouvir aí essa moçada que não fala quase nada e fica aí só olhando para a gente aqui, para depois ficar sentando o pau. É brincadeira o que eu estou falando, tá? Aqui está todo mundo refletindo esses textos. Mas eu gostaria de ouvir do Silvio, que já saiu fora ali, até tirou a câmera. Não, estou aqui com a câmera. Não estou aparecendo? Não. Eu queria ouvir do Paulinho. Queria ouvir do Rafael, que está muito quietinho. E queria ouvir também do Luiz. Isso aqui é muito importante, porque se a gente não souber contextualizar a palavra de Deus para a realidade que nós estamos vivendo, não adianta você pregar esses sermões lindos demais no púlpito, que não vai causar efeito e nem desafio na vida das pessoas e mudança. Evangelho é transformação. Vamos lá, quero ouvir. Só pegando o gancho, pastor, quando o senhor começou a falar sobre esse momento, o senhor citou duas coisas importantes: a apatia e a ignorância. A ignorância realmente é um aspecto que eu considero realmente que tem que ser trabalhado, esse afastamento da palavra. Agora, algo muito forte também é a apatia, eu não sei quem, alguém comentou também a questão dos sacrifícios, que as pessoas, elas preferem, a gente tem aquele ditado que é bem antigo, da porta rasa e a larga, né? A estreita e a larga. E eu acho que falta um pouco mais dessa, e até de ambas as partes. Por exemplo, eu tenho procurado fazer isso, por exemplo, que eu não sei se foi o André que deu um exemplo, foi o Eduardo. Ele foi à feira, ele chegou perto de alguém e ele perguntou como ela estava em relação a Deus, né? Então, por exemplo, essa apatia, por exemplo, que é uma apatia que é algo que eu tenho trabalhado para fazer mais. Isso é muito importante. Por exemplo, essa ação do Eduardo, ela é uma faísca que provoca uma ação nessa pessoa que ele teve o diálogo, para que ela crie um movimento. Pode ser que lá na frente ela não tenha continuidade, mas pode ter certeza que muitos desses movimentos que ele está provocando vão ser movimentos que vão
gerar pessoas de fé. Isso é importante. Então, quando o senhor fala muito de apatia, eu enxergo de duas formas. A apatia, por exemplo, daquele que está afastado, por N motivos, por questões até de algumas crenças em relação a tudo isso. Mas eu olhei também um pouco para a apatia nossa, por exemplo, quando nós falamos de ministério. Esse trabalho tem que ser feito, isso eu me coloco muito nesse sentido. Por exemplo, quebrar um pouco dessa apatia e trabalhar mais isso que foi um exemplo do Eduardo, que eu achei super bacana, de levar mais a palavra, de falar mais sobre a palavra, de esse momento que eu tenho vivido, essa relação com Cristo e aquilo que é bom, que eu possa dividir com mais pessoas. Nesse sentido, quando o senhor falou de apatia, eu levei muito para essa... Enxergo a apatia um pouco em quem está afastado, mas essa apatia que quem conhece não leva adiante. Isso eu também trouxe como reflexão. Ok. Quem mais? Eu? Já que é para falar por ordem, estão ouvindo? Estou. Eu anotei aqui algumas coisas, e o que o Eduardo falou lá no começo, quando ele disse do texto, o exemplo lá do casal que ia adotar a criança, e trouxe para ele e ele foi contrário àquela opinião do ministro lá, não é isso, Eduardo? Na ocasião, a gente vê no dia a dia várias situações que deveriam nos causar indignação, ou essa manifestação daquilo que a gente crê. E muitas vezes a gente acaba murchando, né? Quanto a gente não... Quando você vê que você está indo na contra a cultura que está acontecendo, daquilo que está acontecendo. E aí eu vejo a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade como ministro. Eu tenho que saber lidar com essas questões de uma maneira eficiente, séria, porque eu vou estar negando aquilo que eu acredito, né? Eu vou estar negando a palavra. Qual encorajamento que eu devo ter, que eu tenho que ter para ir contra essas opiniões, para trazer esse povo para uma realidade, essas pessoas para uma realidade? O meu encorajamento deve ser aquilo que eu creio, que é a eternidade, né? Porque quando a gente vê uma pessoa dessa que está indo para um caminho desse, e você vai deixando... Eu estou falando aqui porque eu lembro dos meus parentes, dos meus cunhados, de pessoas muito chegadas, até dos meus filhos, em algumas conversas que a gente tem, quando a gente debate. Não posso deixar isso acontecer sem chamar a atenção deles para isso. Então, para mim, esse texto aqui, de Êxodo 18, 5 e 6 lá, né? Se a gente obedecer à aliança, eu não posso esquecer que eu preciso ter essa aliança bem clara para mim, e não posso sucumbir à cultura atual, trocando as verdades bíblicas, as verdades que a gente acredita, pelas pseudo-verdades de hoje. Eu sempre converso muito com o André sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que a gente tem com as crianças, né? Ele fala muito da Catarina lá, e eu fico muito feliz de ver o exemplo que o André é para ela. E assim eu acho que eu tenho que ser para os meus sobrinhos, para as pessoas que estão me cercando, para os colaboradores lá do salão, para os clientes, para as pessoas que a gente está convivendo. Legal. Muito bom. Posso falar? Pode. Posso falar? Bom, esta conversa está muito rica, e Humberto, você fez uma pergunta sobre o sacerdote, ¿no? E se passou assim um pouco, né? E eu penso que, bom, sacerdote é aquele que oferece, a figura do Antigo Testamento, aquele que oferece sacrifícios a Deus. Então, hoje, nós como sacerdotes, qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus? E naquela figura do Antigo Testamento, um exemplo, nós temos o sacerdote
con lo que era llamado peitoral do juízo, con las 12 pedras no peito que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y vemos esa figura en Paulo, en el Nuevo Testamento, cuando él se presenta a Deus, trazendo nas suas costas o peso das igrejas, e apresentando diante de Deus, intercedendo. O sacerdote é aquele, eu vejo que é como um intercessor que se coloca perante Deus, intercedendo pelo povo, cuidando, orando pelo povo, não? E complementando esta passagem de Isaías, eu mato a charada aí com a palavra do Senhor, que ainda continua falando: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Então, nós muitas vezes pensamos, porque eu tenho que fazer isto. Às vezes falo com alguma pessoa aí, meu irmão, eu tenho o costume de perguntar: que o Senhor anda fazendo na sua vida? Porque eu tenho que ler mais, porque eu tenho que escutar mais. E não tenho que fazer nada, porque qualquer coisa que sai de nós como nossa iniciativa não presta, não serve, não tem essência, porque tudo que nós fazemos é uma resposta àquilo que Deus falou. Então, falamos de oração. E que é oração? Que é oração? Não é um diálogo? Não é um diálogo ou um monólogo? Que é oração? É um diálogo, certo? Então, eu chego, apresento meu caminhão de pedidos, eu te peço por esto, te louvo, amém. Já caiu fora. Luiz, você, o Senhor fala, Luiz, você já está caindo fora, agora que eu ia falar para você. Então, esta pressa, que alguém falou que a pressa não é do diabo, é o diabo mesmo essa pressa, né? Não temos tempo de ter uma oração contemplativa. Aliás, nós como servos de Deus devemos ter uma vida contemplativa, de ver o que o Senhor está fazendo. Quando eu oro, tenho que ter meu tempo e deixar que Ele, no silêncio, no tempo que eu dou para Ele, que Ele possa falar no meu interior. Quando eu leio a Escritura, eu vejo o que Ele fez no passado e o que fez no Novo Testamento. E quando falo com meu irmão, vejo ou pergunto o que Deus está fazendo na vida dele. E tenho que estar ligado àquilo que Deus está fazendo, porque senão, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo outro. Mas Deus está muito ativo. Hoje Deus está muito ativo. Então, nós temos que estar ligados com aquilo que Deus está fazendo. E como? Através da oração e permitindo que Ele ministre, que o Espírito Santo ministre a nosso espírito. Olha, muito rico aqui o nosso bate-papo hoje, hein? Porque eu acho que esses bate-papos, eles alertam a gente para a realidade, texto e contexto. A gente precisa juntar texto e contexto. Nenhuma mensagem sua deve, como ministro, deve deixar de fora o contexto em que você está pregando essa palavra. Pastor. Ela tem que causar transformação. Gerson quer falar. Ok. Falar sobre o sacerdócio ou sacerdote também me remete muito à questão do cuidado, né? Eu tenho aprendido muito com cada um de vocês acerca mais do que é ser igreja, tipo em questões de ações, atitudes, não apenas pregar com a palavra, mas também através da atitude. E da outra vez a gente conversando aqui, não sei se é no devocional ou aqui nos vocacionados, falou-se sobre a questão do Rentz, né, de ser reativo, porque tem pessoas que estão necessitando de palavra e que tal. E eu hoje conversando com um amigo pastor, que eu estou reformando a igreja lá, a Batista Memorial de Interlagos, ele lamentava também um desses pontos, exatamente isso, né? O cuidado, o nosso dever como sacerdote. Hoje eu noto assim que está meio que fusco, sabe? Um dos pontos até que a gente olhou é que a nossa sociedade, a cultura,
ela tem transformado mais as atitudes da igreja ou tem influenciado mais as atitudes da igreja do que propriamente a igreja influenciar as atitudes dentro de uma sociedade, né? Então isso eu noto assim que é algo muito, muito, muito preocupante. E claro, conforme já foi dito aqui, mais do que palavras, a gente precisa juntar essas palavras com as ações. Então, é importante, sim, a gente falar desses pontos, rever esses pontos. É muito importante. Ok, mais alguém quer dar uma contribuição? Senão a gente tem que partir aqui já para a gente começar a orar. Eu só queria citar aqui o texto de Isaías 58:1. Alguém dá uma lida para mim? Aqui está a razão pela qual o capítulo 59 é escrito. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. É interessante que o que Deus está dizendo aqui, através do profeta dele, Isaías, é uma mensagem que não causa ibope, não, hein, gente? Você está preparado para pregar aquelas coisas que não causam ibope? Que ninguém vai chegar no final do culto e te dar um abracinho e dizer, puxa, parabéns, porque essa palavra foi. Você está pronto para não ser aclamado? Rei da cocada preta do Evangelho do Senhor Jesus? É para responder ou só para guardar no coração? Retórico. Retórico. Você entende? A gente tem que fazer essas perguntas, porque nós estamos aqui num ambiente seguro. De ministros que... E, sinceramente, queridos, eu gostaria que vocês saíssem desse negócio e se um dia Deus te coloca no ministério, você se torne um cara relevante para esse povo que Deus te deu. E que você vai amar, que você vai dar a tua vida como se Cristo estivesse dando a sua vida por essa gente. Você está pronto para dizer coisas que... A gente tem visto que o povo de Deus gosta de mentira. Você dá uma olhadinha em algumas teologias que a gente tem aí no mercado, que é pura mentira, e o povo gosta. Há quem diga, teve um teólogo que disse que essa gente está no nosso meio porque nós gostamos. Eles falam coisas que nem acreditamos, mas porque faz bem aos ouvidos. E a gente gosta. Pastores massagistas. A palavra de Deus, ela causa transformação, gente. Os sacerdotes e profetas, muitas vezes, eles são contaminados. A gente vê na nossa sociedade que tem tanta gente que beija a mão dos poderosos para poder receber algumas concessões. E depois não tem a voz profética para falar contra aquilo que deveriam estar falando. Para declarar o pecado do povo. Está sempre com a cordinha amarrada na cintura. Exatamente. Os sacerdotes e profetas, eles precisam ensinar o povo a diferença entre o santo e o não santo, entre o puro e o impuro. Vamos dar uma olhadinha em Levíticos 10:10? E aí a gente ouve o André e termina para a gente orar. 10:10, pastor. Isso. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é impuro. Eu acho que esse é o grande tema aí que nós vamos ter
numa sociedade que vai estar toda quebradinha, pronta para ouvir o Evangelho, uma nação de gente que diz que conhece a Deus, mas está rebelde contra Deus. Nós vamos ter um trabalho muito grande de rescaldo, de juntar os rescaldos aí que ficaram dessa pandemia e do que fizeram com essa nação, gente. Eu diria para vocês, a igreja nunca deixou de ser essencial. Logicamente, a gente não precisa de governo nenhum para dizer que a igreja é essencial. A igreja ela tem que ser sal, ela tem que ser luz. Pode perder isso, como o Paulinho estava dizendo aqui para a gente. Eu não posso esquecer isso como ministro. E muitas vezes a gente vai ser vaiado ao invés de sermos aplaudidos. Você está pronto? Posso ouvir um amém? Eis-me aqui, Amém. Senhor. Amém. 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 André, o que você queria falar, André? Você levantou a mãozinha? Amém. Não, só para fechar um raciocínio aqui, que eu aprendi esses últimos dias, que a teologia liberal ela evoluiu. Agora é a teologia do coaching. Eu recebi no nosso pequeno grupo, do nosso grupo, né? Aquelas palavras bonitas para dar aquela acalmada, né? Não aquele minuto de reflexão, né? Aquelas coisinhas, mas uma pregação mesmo. Eu vou preservar aqui o irmão pregador, né? Que gostaria de tê-lo como irmão um dia, de preferência. E o rapaz me faz aquela pregação maravilhosa e eu fui dar uma fuçada na pessoa. Eu sei que a pessoa é pastor de celebridades e tudo mais, e achei alguns comentários que existe essa teologia do coaching. Então, assim, a parte dos nossos irmãos, né, do nosso público, já está fragmentado. O pastor Isaías falou mesmo isso, né, naquele vídeo que ele fez, quer dizer, tem gente saindo, tem gente indo embora, tem gente chegando, mas tem muita gente buscando essas coisas prontas, enlatadas, que é igual na psicologia. O cara ele não pode ter dor. Ele não pode olhar para o Covid e falar, peraí, é um tempo, não é nada disso. Não, isso não é de Deus, Deus é um relojoeiro, eu acho que alguém uma vez, não sei se foi Cavalcante que usou essa expressão bem legal, ele jogou aí, né, teologia aberta. Então, além de tudo isso, temos hoje a teologia do coaching, que é uma coisa que provavelmente muitos irmãos do nosso entorno estão se alimentando disso. E é terrível. Salvação, arrependimento, esquece. É aquela coisa gostosinha que você toma e fala, pô, tô pronto para outra. Dura rápido, é uma latinha de Red Bull, dura nada. Aí quando o cara cai na real, ele volta para depressão, volta para ansiedade e dobrar o joelhinho que é bom. Ok, gente. É muito importante isso tudo que nós conversamos aqui, que você saiba como ministro, que Deus espera de você, que você seja aprovado. E um obreiro aprovado é aquele que usa a palavra. É aquele que vive em base aos fundamentos da palavra. Se esses fundamentos não estiverem na nossa vida, é em vão. A gente está simplesmente criando um clube de gente que cada dia mais vai se afastando do Senhor. Ok? Dito isto, e sabendo a situação do nosso país, em base àquilo que nós vimos nesse texto, como ministros, né, eu gostaria que a gente orasse agora pela nossa nação. Né? Eu não sei se as mulheres querem comentar alguma coisa, porque eu vi as mulheres aí, mas todas quietinhas. Não sei se os maridos estão apertando vocês aí para não falar nada. Não. Só o Eduardo, pelo jeito, né? O Edu que está mais próximo, o resto está tudo em quarto separado. Eduardo, mostra as mãos, põe a mão para cima. Isso, não está o pé. Agora fala, tá Regina. Com o pé também não, né? Ele não está te chutando aí não, né? De leve assim. O que foi falado, o que eu posso acrescentar? Foi dito muita coisa e muita coisa certa. É isso, eu fico assim ultimamente abismada com a palavra de Deus, né? E passei por Isaías na minha devocional, agora estou em Jeremias e tudo falando disso, né? Que se a gente não
não acertar as nossas contas com Deus, não se arrepender dos pecados, vai trazer o castigo que ali diz Israel, né? Mas isso traz a reflexão, essa situação que a gente está vivendo, né? Não que Deus esteja agora castigando a gente, mas e de repente, por que não também, né? Então eu penso assim, o que como Brasil a gente fez de diferente, né? O que justamente nós como ministros da palavra, o que a gente fez de diferente, né? Justamente isso o que a gente conscientizou o povo de que precisa se ajoelhar e orar, como foi falado aqui sobre Coreia do Sul, né? Que na verdade é um movimento mas isso é só um parênteses, né? Que na verdade foi o avivamento na Coreia do Norte que foi para a Coreia do Sul, né? Mas isso é que eu fiquei sabendo de um missionário coreano, né? Joshua que teve aqui. Mas enfim, o que a gente tem feito de diferente? A gente tem se ajoelhado, a gente tem orado, a gente está conscientizando os que estão à nossa volta a orar. Eu estou vendo esse mundo líquido muito penetrando as nossas igrejas e uma falta de compromisso tremendo, né? E assim, estou assim de cabelo em pé, né? Pelo que realmente está acontecendo, né? Então, sei lá, a gente se arrepender como Josias, quando descobriu as leis no templo, aí viu que o que eles estavam fazendo é tudo de errado e começou a rasgar suas vestes, a jogar cinzas na cabeça e Deus, nós pecamos e agora vamos colocar o povo todo para se arrepender e se ajoelhar e limpar tirar todas as estátuas de ídolos e assim, né? Então é essa reflexão, o que a gente tem feito de diferente, né? É isso. Carol, quer falar alguma coisa, Carol? Pra gente... Não, pastor, então uma reflexão rápida também para a gente não tomar muito tempo, né? Mais uma participação feminina, então. Eu venho pensando essa semana, né? Também de encontro, assim, o que venho lendo e também das minhas devocionais e me alimentando, né, com as notícias, então, assim, fazendo essa comparação, né, com o mundo atual, com o que a gente tem vivido e sentido, né, com as notícias, e eu acho que é exatamente isso, o que fica é essa sensação de que enquanto a gente não tomar a responsabilidade sobre os nossos atos, né, então enquanto a gente não entender que nós somos o problema, né, apontar os dedos para os governantes, então, o presidente, o governador, o prefeito, a falta da vacina, o vizinho que não usa máscara. Eu acho que enquanto a gente não tomar o problema para nós mesmos, né, enquanto a gente não entender o que falta a gente fazer, orar, tomar consciência do que falta realmente a gente, como cristão, fazer, tanto como os nossos atos, quanto o que fazer pelo próximo, enfim, ajudar quem precisa, quem necessita, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que não conseguem chegar a um posto de vacinação, enfim. São tantas coisas que a gente poderia fazer e a gente não está fazendo, porque a gente fica aqui
dentro dos nossos próprios problemas, né, e não consegue olhar daqui de cima para baixo, e eu acho que é isso que falta, pastor. É a gente sair aqui do nosso próprio mundo, olhar para fora, nos arrependermos, né? Parar de olhar o problema com esses olhos de não sou eu o culpado, porque se não fosse o presidente, porque se não fosse o governador, porque se não fosse tal pessoa, e tomar realmente isso como algo que nós fomos também culpados, né? E ter esse arrependimento genuíno e é isso. Eu acho que essa tem sido a minha sensação, a minha oração essa semana. E para quem eu tenho tido a oportunidade de conversar, isso tem sido a minha direção. Bacana, bacana. Eu queria, então, marque aí no seu caderninho, se você tem, Miqueias 7, 2 e 3, que diz assim: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Cara, eu sou assim um fã da palavra de Deus. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Porque ela é boa para todos os tempos. E nos exorta a sermos ministros relevantes numa sociedade como essa. Vamos orar? Vamos ter 3 orações de gente que acredita que o braço de Deus não está curto e nem os ouvidos de Deus surdos que não possam ouvir as nossas orações. Orar, posso? Pai Santo e querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Pai, aqui como vocacionados, de estar nos alimentando desse material. Obrigado pela vida do Humberto, Pai, que o Senhor tem usado para nos incomodar. Ele incomoda, Pai. Ele nos incomoda, mas isso tem feito com que a gente tenha olhado para as situações, para este mundo de uma maneira diferente, Pai. Ele tem despertado a tua voz, o Senhor tem usado ele para nos acordar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. E obrigado, Senhor, porque nós cremos ainda, Senhor, que o teu braço não é curto, como o texto disse, e nem os teus ouvidos, Pai, não estão escutando, mas que tu podes fazer isso, Pai. Mas para isso, Senhor, a começar em mim, Senhor, preciso de transformação, Deus. Preciso de coragem, Senhor. Precisamos de ser determinados, ó Pai. Nos enche, Senhor, nos ajuda a nos encher da Tua palavra, Senhor, nos armar mesmo, Senhor, com as armaduras, Senhor, com a armadura que Tu nos providencia, Senhor, com a espada, com o capacete da salvação, os pés prontos para levar o Evangelho, Senhor, às pessoas. É um desafio, Pai. Mas o que será desse povo, Senhor, se a gente não falar? O que será desse povo, Pai? Nos meus pensamentos, Deus, Tu sabes que eu tenho imaginado que no passado, quando o povo estava disperso, as nações, o povo de Israel cativo, também tinha gente que ainda assim obedecia a Tua palavra, mas estavam lá cativos. E o Senhor levantou esses profetas, estes homens Teus e mulheres, Pai,
para lembrar o povo que tinha que se converter, que tinha que mudar os seus maus hábitos. A gente reclama de uma nação, de um país, como a Carol disse, em que nós fazemos parte dela e muitas vezes a gente está alinhado com os pensamentos porque aceitamos propina, fazemos as nossas coisas erradas. E eu te peço, Senhor, a começar em nós, Pai, a começar em mim, Senhor, me ajuda na minha transformação. Eu quero me encher da Tua Palavra, Senhor, eu quero conhecer a Tua Palavra, a gente tem conhecido, Senhor, poder levar esse Evangelho, essa Palavra que transforma vidas de verdade, Senhor, as pessoas. Nos capacita para tal, Senhor, a começar dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, Pai. Na nossa igreja, Pai, porque nossos pequenos grupos, como cada um aqui tem o seu, estão repletos de pessoas que estão perdidas ainda, Senhor. Que estão precisando, Senhor, ouvir a palavra verdadeira, Senhor. Não é uma crítica, Senhor, mas é uma constatação, Senhor. Os tempos são difíceis, ó Pai. Nos ajuda a levar o Teu Evangelho, Pai. Eu oro, Senhor, agradecido porque a Tua igreja ainda existe os remanescentes, ainda existe aqueles que querem levar a Tua palavra e nós estamos engajados nisso, Pai. Obrigado pela nossa igreja que proporciona capacidade, a igreja física ali, a nossa igreja local, que nos proporciona o privilégio de poder participar disso. Obrigado por esse grupo de pessoas aqui, Senhor, de irmãos, que estão vocacionados para isso, estão querendo levar no seu mundo ali esse teu crescer, esse teu conhecer de ti, Senhor, e essa mensagem que liberta. Senhor, então, eu te agradeço, só tenho que te agradecer, Senhor, e quero abrir os meus ouvidos, Pai, tirar as espumas dos meus ouvidos, os tampões, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para, como o Luiz falou, Senhor, escutar o Senhor falando ao meu coração, aos nossos corações. Muda, Senhor, muda a gente, a começar em mim. É assim que eu oro, agradecido, Senhor, certo da Tua boa mão sobre nós. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor ainda escuta a nossa oração. Em Teu nome, Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar reunido com este grupo de servos. E, Senhor, queremos colocar na Tua presença as nossas vidas. Senhor, Tu conheces profundamente nossas vidas, nossos corações. Tu sabes, Senhor, que somos muito bons para o discurso, como falou Teu servo, Senhor. Mas Tu escudriñas nossos corações. Tu conheces nosso deitar, nosso levantar. Tu conheces nossos pensamentos antes de que eles venham à nossa mente. Senhor, cura nossa alma de todo tipo de ansiedade, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que todos nós que estamos aqui nesta noite sofremos de alguma ansiedade. Por isso, Senhor, que possamos ter plena consciência da Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Saber que Tu estás perto e aprender, Senhor, a deixar toda a carga na Tua presença e aprender a chegar, Senhor, ao lugar santíssimo, Senhor, e deixar todas nossas ansiedades na Tua presença, Senhor, e praticar, Senhor, que seja uma realidade, Senhor, a fé e a obediência nas nossas vidas. Oh, Senhor, que possamos ser verdadeiros servos na Tua presença, verdadeiros sacerdotes, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre a Tua igreja. Tu sabes, Senhor, como, Senhor, estamos às vezes sem resposta na Tua presença porque não sabemos discernir o atual momento, mas sí sabemos
de uma coisa, que este é um momento específico para mostrar que somos vencedores, más do que vencedores en teu nome, e que somos verdaderamente soldados de Cristo. Porque eu creio, Senhor, que este momento, Senhor, está separando os homens de Deus das crianças, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela riqueza espiritual que posso enxergar em cada deste grupo maravilhoso en el cual soy grato que tú me tens colocado, Señor. Obrigado. Que tu amado sea extendida, Señor, sobre esta terra, Señor. Louvado seja teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, na tua presença, Deus, que venha ao meu coração, Pai, diante de tudo que nós ouvimos, Pai, é que a tua palavra expressamente nos diz que nos últimos dias serão tempos difíceis, em que as pessoas, por não suportar a sã doutrina, darão ouvidos à doutrina de demônios, ajuntarão para si mestres que falarão enganosamente acerca daquilo que seus corações querem ouvir, como quem tendo comichões no ouvido, Senhor. E esse é o nosso desafio, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, Jesus, o Senhor disse que assim como eles te ouviram, Mestre, eles também nos ouvirão, Senhor. E quando não nos ouvirem, Senhor, quando nos perseguirem, que a tua palavra nos encoraje e traga para nós a realidade que não é o servo maior do que o seu Senhor. E o que vem ao meu coração, Senhor, é aquele convite, Pai, daqueles 2 servos a caminho de Emaús, que ao ouvirem a tua palavra, os seus corações ardendo, eles te convidaram. Fica conosco, amado de nossas almas. Aleluia. Assim também nessa noite, Senhor. Essa palavra tem me incomodado. É uma necessidade, Senhor nossa, de dizer a Ti, fica conosco. Queremos ser como Maria, Senhor. Precisamos nos quedar aos Teus pés, nossos corações, Pai. Ó Deus, nós somos poucos e às vezes nos sentimos enfraquecidos como os Teus apóstolos, Senhor. Teu Espírito Santo nos fortaleça, Deus. Teu Espírito Santo avive em nós a fé que nos foi dada, Senhor. Que a tua palavra, que a exposição à tua palavra nos traga a fé genuína. E que nós mutuamente nos encorajemos, Pai, a olhar para esse mundo através das tuas escrituras, Pai. E que sejamos obreiros aprovados, que manejem bem a tua palavra e que não tenham do que se envergonhar, Senhor. Que sejamos uma voz profética nesse mundo, Pai. Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, com todo o nosso temor, sabemos das imperfeições. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Envia-nos, Pai. Tem misericórdia, Pai. Olhamos para esse mundo, Pai, perdido. E sabemos que temos uma palavra, a única palavra que pode transformar. E assim como os discípulos disseram, essa palavra não pode morrer conosco. Essa palavra não pode, o que recebemos de graça, também precisamos levar de graça. Por isso, Pai, estende os teus braços, como hoje o teu filho disse, que não estão escolhidos para cooperar conosco, porque sem ti nada poderemos fazer, Pai. Nos ajuda. Desperta em nós, Pai. Desperta a tua igreja que dorme, desperta a tua igreja que está sonolenta. Começa a fazer isso em nós e através de nós, para que do nosso interior flua um rio de água viva a esse mundo que está morrendo seco, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Sim. Amém. Emer, tem alguma coisa que... Eu só queria fazer um pedido para vocês ficarem aí, depois o Nemer termina.
Essa semana eu recebi um comunicado de uma igreja Assembleia de Deus lá em Hermelino Matarazzo, através de uma irmã aqui da nossa igreja, que tem uma empregada que é dessa igreja, disse que duas moças estavam dormindo na porta dessa igreja. Uma de 24, outra de 15 anos, que elas eram totalmente abusadas desde os 7 anos de idade. As duas, uma com 24, desde os 7 anos, e a outra com 15 anos, desde os 7 anos, abusada pelo pai. Então, essa igreja colocou essas duas meninas para dormir dentro da igreja, e faziam de tudo. É uma igreja pequena, não tem quase ninguém, é um lugar bem carente. Eu queria pedir que vocês orassem, porque nós, com a Miss, estamos tentando resolver legalmente como é que essas meninas podem vir morar aqui por perto e ter todo o apoio, acolhimento. E nós vamos precisar muito do trabalho dos nossos estacionados na restauração espiritual, emocional dessas meninas que vão estar aqui pertinho da gente, caso a gente consiga toda essa tramitação legal. Então, eu queria que vocês orassem por isso. A Esther está muito comprometida com essa situação e trazer essas meninas, colocar a de 15 anos num projeto e a de 24 a gente preparar ela para voltar à sociedade e trabalhando, ganhando seu dinheirinho. Tem uma irmã que está querendo até pagar o aluguel delas para que estejam aqui próximo da gente. Então, eu queria que vocês guardassem isso aí nos seus pedidos de oração, para a gente ver respostas de Deus para essas meninas. Nemer? É isso, só em relação ao nosso assunto, que eu vou esclarecer direitinho agora para o Rafa para ler na sequência. Eu vou mandando individualmente para vocês como é que a gente vai fazer, aí cada um procede do jeito que a gente combinou. Tá bom? Só uma sugestão, Nemer, uma questão prática, assim, acho que cada um que recebeu manda para você, né? Ó, eu e a Regina vamos dar X, Chiquinho Y, você junta e fala, tem isso, fecha com o Marco lá. Tá bom. Antes fizer, acho que é um caminho rápido aí para não tem muito o que discutir, não, né? Já foi discutido. Bacana. Bacana. É bom a gente saber quanto, né, o grupo vai arrecadar, só os números, né? Se você vai dar alguma coisa, diz lá para o Nemer depois poder fazer a contabilidade no final. Olha, entrou isso e tem que ser encaminhado para Frânio. Muito bom. Beleza, gente? Um abração para vocês. É para Frânio ou é para Fanásio? E deixa na mão do André. Deixa na mão do André, não.